Como pensar melhor? Como ter ideias geniais mesmo sem ser um gênio? O consumir, o capturar e o conectar. Porque é isso que vai fazer com que você gere ideias geniais. Esse processo. Depois, os outros pilares ali é criar, que é como eu pego essa ideia genial e agora eu boto no mundo, e como é que eu faço com que essa ideia genial que eu tenho, ela ganhe escala. Não se coloca em uma posição de caçador de conteúdo e não só um simples consumidor. Você não vai ter ideias geniais se você estiver no modo passivo. Você abre o Instagram, você abre o TikTok, você abre o YouTube, o que aparece ali que faz sentido, o que chama a tua atenção, você clica e você assiste. Como pensar melhor? Como ter ideias geniais mesmo sem ser um gênio? Então aqui eu quero mostrar para vocês de uma forma objetiva, de uma forma breve, diferente de talvez outras lives, né, que eu fico bastante tempo. Como eu disse, como estou aqui no evento, eu quero conseguir aproveitar ele também, mas eu também não quero deixar de estar aqui com vocês. Algo que é fundamental e que mudou completamente a forma como eu olho para negócios, para produtos, para serviços, para projetos, e eu acredito que pode fazer uma transformação imensa também para vocês. Bom, antes de tudo, antes de eu compartilhar minha tela e mostrar para vocês todo o processo, eu gostaria de saber se vocês me escutam bem. Vocês estão me escutando bem aqui. O áudio tá bom, eu botei um fone de ouvido aqui para ver se a captação de áudio fica um pouco melhor para vocês. E assim, só antes da gente continuar, sabendo se o áudio está bom, se não está tendo muito eco, se não está ruim, né, muito baixo, eu vou dar continuidade aqui e vou mostrar para vocês como vocês podem ter ideias geniais mesmo sem ser gênios e utilizando, é claro, obviamente, né, IA para te ajudar nisso. Beleza? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês e eu vou compartilhar aqui o meu segundo cérebro com vocês. Se você não conhece ainda, né, deixa eu ver como é que tá só aqui o compartilhamento, tá legal? Estou vendo minha tela já, certo? Essa ferramenta aqui, o segundo cérebro, né, basicamente eu utilizo o Obsidian como meu segundo cérebro. Deixa eu abrir uma nova guia aqui para você ver. É uma ferramenta onde basicamente você pode fazer anotações. Eu estou criando um novo segundo cérebro agora com um IA que eu não preciso anotar, né? Ele pega já diretamente as minhas anotações, ele já pega direto aquilo que eu falo e como se conecta, mas isso fica para outra live para a gente falar sobre isso, tá? O que eu vou mostrar para vocês mesmo está aqui dentro do meu método 5C, um método que, num curso que eu criei em 2023, esse curso hoje não está disponível à venda, mas um curso que eu criei em 2023, eu criei essa metodologia para esse curso, que era um curso basicamente sobre mente lendária, né? Como tu criar uma mente lendária. E eu desenvolvi daí esse método baseado, é claro, né, nada a gente cria do vazio, então foi me inspirando em outros tipos de metodologias de anotação, metodologias, aqui eu utilizei muito Zettelkasten, fui para Richard Feynman, como vocês vão ver aqui, olhei para muita coisa diferente, né, o Thiago, do segundo cérebro, né, do Second Brain, foi uma inspiração também, onde eu conversei com ele, tem até aqui no YouTube, eu tenho uma entrevista com ele, e então foram muitas pessoas, né, como eu falei, nada a gente cria do zero, então foi muitas inspirações diferentes para eu chegar nesse método 5C. Eu não vou falar sobre todo o método 5C, porque você não precisa de todo o método 5C para ter ideias geniais. Você precisa saber os 3 primeiros Cs do método 5C para ter ideias geniais. Beleza? Estão me ouvindo, só recordando aqui, né? Só para eu saber, ter certeza aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo já enxergar minha tela? Posso dar continuidade? Estão empolgados com esse conteúdo? É interessante esse conteúdo para vocês? Se é interessante, se é algo que para vocês gera valor, então gere um pouquinho de valor de volta, deixa o like aí, se inscreve e agora bora pra ação. Então, por que é tão importante vocês compreenderem esses primeiros 3 Cs do método 5C? O consumir, o capturar e o conectar. Porque é isso que vai fazer com que você gere ideias geniais. Esse processo. Depois, os outros pilares ali é criar, que é como eu pego essa ideia genial e agora eu boto no mundo, e como é que eu faço com que essa ideia genial que eu tenho, ela ganhe escala. Então,
é por isso que eu não vou focar aqui nos outros dois Cs do método 5C. Eu vou focar na captura, na parte de no como consumir, como capturar e como conectar. Beleza? Vamos lá. Lembrando, né, que isso aqui, imagina, né, cada partezinha daqui, durante esse curso que eu criei, eu fiquei, sei lá, 1 hora explicando, etc. E aqui eu não vou ficar 1 hora explicando cada etapazinha. Aqui eu vou fazer um overview geral para vocês, mas podem ter certeza que esse overview geral já vai ser o suficiente para que você saia daqui de uma forma pragmática e que você consiga colocar isso em prática. Inclusive, esse conteúdo aqui surgiu de uma conversa, né, de uma de uma aula que eu dei nessa terça-feira para o meu grupo do Founders Lendários, que é o grupo de aceleração de startups, né, e de ideias de IA. Eu estava falando com eles sobre dados, a importância de dados. E daí eu lembrei do método 5C e eu fiz questão de abrir para eles. E eles já estão botando em prática. Claro que a gente teve um momento ali de mais profundidade, onde eu consegui passar para eles coisas que hoje eu não vou conseguir passar para vocês aqui, mas vocês estão recebendo aqui um conteúdo que eu dei, uma parte dele que eu dei na quinta-feira para esses founders lendários, né? É um grupo de pessoas que estão estudando com a gente vai estar né, investindo em algumas ideias já desses grupos, ter pessoas, né, startups, onde a gente vai estar investindo nessas startups ou trazendo investidores para essas startups. E por que é tão importante isso, Alan, de ter ideias geniais? Porque eu tenho o costume de falar, né, que ideia não tem valor. Ela não tem, a ideia em si ela não tem valor se ela não tiver, se ela não for praticada, se ela não gerar algum resultado tangível no mundo para que as pessoas possam querer te pagar por isso, ou de forma de dinheiro, ou de outras formas, né? Seja por valorização, seja por um valor das pessoas que estão ao teu redor, um valor simbólico, seja o que for, né? Mas não adianta também só botar ação, se você não tiver essa ação não ser embasada em um planejamento, essa ação não ser embasada em uma boa ideia. Então, aqui a ideia é que a ideia central, né, dessa live é que você tenha a capacidade de gerar boas ideias. Alan, isso significa que eu vou ganhar muito dinheiro com isso? Não. Não significa que você vai ganhar muito dinheiro com isso, porque não adianta ter boas ideias se você não botar essas ideias em prática. Mas também não adianta você botar uma ideia de merda em prática. Então, vocês vão ter que botar essas ideias em prática também. Não adianta só ter elas, você não vai ficar rico porque você teve uma ideia excelente. Ah, mas eu fui o primeiro a ter aquela ideia. Foda-se. Porque o que importa é quem pegou aquilo e botou em prática. Né? Que nem eu falo aqui, eu não sou o melhor cara de IA, de longe disso. Eu nem gosto de ser considerado um cara de IA, porque assim, é uma ofensa para as pessoas que são de IA. Mas eu sou o primeiro cara a realmente botar em prática, a falar sobre isso na internet, a viver isso, e acaba que as pessoas acabaram se conectando comigo, hoje eu vou em vários eventos, palestras, tudo mais, crio várias empresas sobre isso, mas porque eu fui o primeiro, ou um dos primeiros, a realmente colocar em prática. Em 2023 eu já falava sobre agentes, hoje todo mundo, né, fala sobre agentes, todo mundo da internet, sei lá, todo mundo de IA, mas o que eu quero dizer é que quando você é o first mover, ou seja, você é o primeiro a se mover, a botar a ação aquela ideia, daí você ganha destaque. Então não adianta nada você sair dessa live e dizer pra mim assim, Alan, tive um monte de ideia incrível, agora eu vou ficar rico. Não, não vai. Você vai quando você gerar valor para as pessoas através das ideias que você teve. Então, agora, com esse disclaimer alinhado, vamos para o processo então. Como é que funciona isso, Alan? Como é que funciona esse método 5C, ou pelo menos esses 3 Cs? A primeira coisa que a gente faz, deixa eu até recarregar aqui que ele não tá carregando a imagenzinha, mas tudo bem, não precisa mostrar a imagenzinha aqui. O consumir, tá? Aqui mesmo, vocês estão consumindo, né, esse conteúdo. Deixa eu ver se eu tiro essa abinha aqui, ó. Agora tem até uma ferramenta de IA aqui junto. Deixa eu ver se eu boto um modo apresentação aqui. E daí sai essa abinha chata que tá aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu fechar, não. Então fica essa abinha aqui chata aparecendo. Mas a primeira coisa que vocês têm que... para mover o canvas, tá, tudo bem. Mas a primeira coisa que vocês têm que saber aqui, nesse módulo de consumir, é que, por exemplo, vocês vieram aqui na live. Deixa eu ver os comentários aqui, deixa eu tirar a câmera e olhar para os comentários. Quantos aqui caíram de paraquedas nessa live? Digita eu. Você caiu de paraquedas, você não tinha se programado para estar nessa live. Você
simplesmente o YouTube pipocou aí pra ti e tu foi lá e resolveu ver o que esse cara maluco aí tá falando, tá? Vamos lá, digitem eu aqui se você caiu de paraquedas aqui. Se você simplesmente, não importa se você me conhece ou se você não me conhece, mas você não tinha se programado para assistir essa live. Você viu que a live vai ter, você viu que apareceu no YouTube e você clicou. Tá, legal. Agora eu quero saber quantas pessoas vieram para cá, digita para ficar diferente, vai ter um monte de pessoas digitando eu aqui, né? Se você já é, então digita sou. Você já é uma pessoa que já vem me acompanhando, né? Você já está me acompanhando, você já se programa para isso. Digita sou aqui, só sou, S-O-U, para só diferenciar. Então, porque daí eu sei que você já é uma pessoa que está acompanhando, que se programou para assistir, etc. Né? Só para poder diferenciar aqui. Então, o que eu quero trazer aqui? Legal, eu consegui entender agora mais ou menos as pessoas aqui. Se você, né, caiu de paraquedas, você está num modo de consumo que é que é divergente, né? Que é diverso, que é desfocado. Ou seja, você apareceu uma coisa, parece que é legal, eu vou clicar. Esse não é o modo consumidor, esse é um modo, não é um modo caçador. Esse é um modo passivo, é um modo consumidor. E no momento que você não se coloca em uma posição de caçador de conteúdo e não só um simples consumidor, você não vai conseguir começar a ter ideias geniais. Então, começa por aí. Você não vai ter ideias geniais se você estiver no modo passivo. O que é o modo passivo? Você abre o Instagram, você abre o TikTok, você abre o YouTube, o que aparece ali que faz sentido, o que chama a tua atenção, você clica e você assiste. Não estou dizendo que é um problema fazer isso. Todas as pessoas gostam de ter entretenimento. Entretenimento é o espaço que você cria entre o trabalho, e é fundamental você ter esse espaço entre o trabalho, né, para descopar a mente, para poder relaxar. Então, tudo bem fazer isso. Tudo bem você abrir o TikTok, o Instagram, o YouTube e ficar só viajando na batatinha ou ligar a TV. Mas, se você quer ter ideias geniais, você precisa olhar para esse movimento que você faz de consumir conteúdos de uma forma intencional. Então você tem que trocar a lente de ser só um consumidor para uma lente de caçador. Mas o que eu estou caçando, Alan? Hoje mesmo, pela manhã, eu escrevi um artigo. Um artigo que, sinceramente, eu cheguei a me arrepiar enquanto eu escrevi esse artigo. Porque é uma coisa que eu vinha falando já há algumas semanas com algumas pessoas, e ontem eu fiquei falando sobre esse assunto durante boa parte da noite com meu amigo Steven Phil. E estava eu jantando lá com o Steven Phil, né, com pessoas bem influentes, né, diretores de grandes empresas, e a gente falando sobre isso. E aí eu venho aqui no evento, um evento de grandes empresários, e eles falam a mesma coisa. E eu penso, eu tenho que escrever sobre isso. E eu peguei e escrevi um artigo sobre isso. Só que, enquanto eu escrevia esse artigo sobre isso, eu estava no modo caçador. Então eu estava ali, né, escutando a palestra, ele pegava uma ideia genial, eu escrevia sobre essa ideia, já pesquisava sobre isso na internet e fui montando. E aqui está, deixa eu apresentar minha tela para vocês, compartilhar aqui. Aqui está o artigo que eu fiz. E durante a escrita desse artigo, eu fui caçador o tempo todo. E eu quero que vocês entendam daí o que é esse negócio de ser caçador. Só que eu não faço só isso quando eu estou lendo o artigo. Eu faço isso praticamente o tempo todo, tá? Então aqui, estou compartilhando minha tela com vocês, né? Aqui no meu blog, porque assim, fazia muito tempo que eu não escrevia no meu blog tá parado, tem muita gente que nem sabe que eu tenho um blog. Né? Eu tinha só meus podcasts aqui no blog. E daí eu escrevi a foto, até criar uma capinha aqui para ele, que vai ser um IA que eu tenho aqui, vai criar para minha capa. E eu escrevi isso aqui. Ah, tu escreveu com IA? Para escrita eu gosto de usar a IA para fazer a pesquisa, e eu gosto de usar a IA para corrigir meus erros de português, para fazer alguns ajustezinhos e tal, de deixar o texto um pouquinho mais, né, algumas partes do texto um pouquinho mais fáceis de digerir, mas eu gosto de escrever, então eu escrevi o que está aqui. E
falei sobre por que contratar pessoas boas e dar espaço para elas trabalharem vai destruir a sua empresa. É uma ideia, né, que é contraintuitiva. Inclusive vem o ponto aqui. Toda ideia genial, ela é contraintuitiva. Toda ideia genial é quando você consegue pegar duas coisas que não conversam e fazê-las conversarem. Por exemplo, eu falar que você o que é o que é a normalidade, né? A normação, o que é o comum de ler. Eu já li vários livros sobre gestão de empresa. Todo livro diz o seguinte: contrate pessoas boas, dê espaço para trabalhar, crie uma hierarquia com várias pessoas trabalhando lá. E daí você começa a olhar para a realidade e não é assim que funciona. Então aqui eu escrevi esse artigo, né, inteiro. Até eu estou criando as imagens agora com o ChatGPT aqui para isso, para poder ilustrar algumas coisas mais sobre isso aqui. E toda escrita, tá vendo aqui, ó? Eu gosto de fazer isso aqui, ó. Meu modo caçador tá aqui para vocês, ó. Todas as fontes que eu tava lendo sobre, que eu tava pesquisando sobre para poder escrever isso aqui. Os vídeos que eu acho interessante assistir sobre isso, porque passaram os pedaços desses vídeos aqui durante, né, a explicação e tal. Então, o modo caçador é o modo onde você vai de forma intencional, ou seja, de forma intencional, você vai pegar e olhar só para aquilo.